Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma lição? A lição número 6 da nossa revista. Nós vamos estar tratando nesse domingo sobre Paulo no poder do Espírito. Tratamos a lição passada, a lição número 5 que tivemos domingo passado, nós falamos sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Abordamos sobre isso, qual foi o tipo de mensagem que ele pregou. Um Cristo crucificado, um Cristo que ressuscitou. Então abordamos muito sobre esse tópico e aprendemos qual tipo de mensagem que tem que ser falada e pregada, que é uma mensagem cristocêntrica, tá bom? E agora nós vamos estar falando com qual autoridade o apóstolo Paulo, ele trazia essa mensagem. Qual era o efeito dessa mensagem na vida das pessoas e o porquê disso. O texto áureo dessa lição, que nós vamos estar falando, está lá em Atos, capítulo 19, é o texto áureo, Atos 19, versículo 6. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática, uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Tá bom? Então nós vamos estar falando sobre isso. Essa lição, ela pede 3 tópicos que nós possamos estudar, e como eu sempre falo, nós não ficamos apenas nos 3 tópicos, porque a lição ela abrange abre muitos leques para nós aprendermos muito mais coisas, que o primeiro tópico vai falar, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo tópico, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito, e o terceiro tópico, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Então nós vamos estar tratando e falando muito sobre o poder e o ministério do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Tá? Nós vemos que lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 18, nesta carta Paulo vai estar falando, não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito, da plenitude do Espírito. O que é ser cheio da plenitude do Espírito? Peço que os irmãos estudem sobre isso, parem, analisem, ser cheio da plenitude do Espírito. O que é andar na plenitude do Espírito? E o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que é eu me encher hoje e amanhã eu estar vazio? Ou eu ser cheio continuamente e isso transformar a minha conduta, a minha postura? O que é ser cheio? É uma pergunta que nós fazemos a esse texto. E a própria Escrituras vai nos esclarecer. Nós vemos que Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,7, o encerramento da vida de Paulo, quando ele fala, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Movido por quem isso? Isso é o poder do Espírito Santo na vida de um homem, que faz com que ele suporte as adversidades, as lutas, os obstáculos, faz com que no meio de tudo isso ele venha a ter um caráter, Cristo sendo transformado através dele, através do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Nós estamos aqui firmes a cada dia, não por méritos, mas sim pelo poder do Espírito em nossas vidas. E as nossas mensagens, a nossa conduta, a nossa vida é uma pregação e ela tem que ser movida pelo Espírito Santo. Nós vemos em 2 Coríntios também, capítulo 12, versículo 12, que vai dizer assim, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígio e maravilhas. Não somente isso, não somente essa manifestação, mas o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito, além de vir com evidências, com sinais, esse poder é um poder de transformação. É um poder que transforma vidas. Paulo, ele aborda na lição que nós falamos passado, no texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, versículos 4, que diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Então nós vemos que Paulo, tudo que ele falava, tudo que ele pregava, a sua vida era uma pregação, era uma carta escrita para que todos aqueles que olhassem para a sua vida viam
Ele pregava com toda a ousadia. Nós vemos a ousadia que esse homem tinha para ministrar a palavra. Interessante que no texto aqui, no primeiro tópico, tá, dessa revista, vai dizer que ele falava ousadamente no nome de Jesus. O que leva um homem a falar ousadamente, essa convicção, a não ser o Espírito Santo movendo a vida desse homem? É uma certeza, é uma convicção que leva a pessoa a falar ousadamente. E essa palavra ousada dentro das Escrituras vai fazer com que essa pessoa, esse ouvinte que ouve essa mensagem, ela seja o quê? Impactada. E o interessante é que não é Paulo que mudava a vida das pessoas, mas sim a mensagem que Paulo pregava, movido pelo poder do Espírito. E a mensagem sendo falada claramente, o Espírito Santo se encarregava de convencer os ouvintes que Paulo assim ministrava. E aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não falam com essa ousadia, falam com intelectualidade, com sabedoria humana, mas só que não há uma demonstração de poder, de transformação de vidas, de caráter, de conduta, de postura. Se vocês lerem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 11, o 13 e o 15, vocês vão ver que existiam 7 homens ali, 7 filhos de Cefa. Eles viram aquilo ali, Paulo expulsando demônios, e chegaram num homem endemoniado, abordando ele e falou: em nome do Deus de Paulo, eu expulso vocês. Nós vemos que esse homem endemoniado, ele olhou e ele disse: Paulo, eu sei quem é, Jesus eu conheço, mas quem são vocês? E disse que aqueles homens tomaram uma surra e saíram nu e correndo, porque eles não tinham o Espírito Santo na vida deles. Então eles não tinham autoridade, eles não tinham poder, eles não tinham evidência em suas próprias vidas. Nós vemos que o diabo, ele reconhece isso na vida de um crente, a ousadia que é movida pelo Espírito. Então que os irmãos possam estudar, recapitular, questionar os textos, fazer pergunta para os textos, que o próprio texto vai estar respondendo. E na escola dominical, pela graça de Deus que o Senhor tem nos concedido, vai ser esclarecido muito mais coisa, vai ser enriquecido o conhecimento, e tendo uma tarde, né? Vamos dizer, uma manhã de transformação. Tá bom, meus irmãos? Até domingo, se o Senhor assim permitir, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça a cada dia, nos dando essa oportunidade de buscar, de aprender e de crescer na graça e no conhecimento. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.